Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Hoje trouxemos um capítulo especial para falar de um licor de whisky, isso mesmo, um aperitivo, um digestivo adocicado com sabor de laranja. Ele é feito à base de whisky, no caso um Diageo. O rótulo de hoje então é o Black & White Orange. So refreshing. What you believe me? Squeeze me till I pop. Squeeze me till you drop. Lembramos que este rótulo é o dos cachorrinhos branco e preto, é um Buchanan's de menor idade, assim sendo, leva toda a composição clássica deste blended Scotch e até mesmo um certo envelhecimento tanto do whisky de grãos e dos single malts da sua composição, e um deles é um clássico como o Dalwhinnie. O atrativo deste rótulo é que ele confronta um licor de laranja mundialmente conhecido e apreciado há gerações, que é o Cointreau. E, obviamente, neste capítulo vamos fazer as devidas descrições e comparações entre eles. Pegando aqui a garrafa, a descrição do rótulo do Black White Orange é que seria um whisky escocês mixado com bitter orange. Então, um drink ou uma bebida mista, para nós considerado um licor. Já o Cointreau é bem explícito, licor fino de laranja, e a sua base é um álcool de cereais e também obtido a partir de cascas de laranjas. O aspecto geral dessa bebida mista, então, seria de um licor menos adocicado, com uma base de destilado de malte, com seus aromas de laranja um pouquinho mais ligados ao albedo da fruta, ou aquele branquinho que seria o bagaço, e também as folhas de laranjeira. Já o aspecto geral do Cointreau é de um licor muito mais adocicado, com sua base de cascas espremidas ou do zéster da laranja, e puxa também para aqueles aromas de galhos de laranjeira quebrados, mas muito mesmo semelhante a um gin em sua fase nasal, devido a esse alto teor alcoólico e aos aromas florais e frutados, mas sem aquela estrela clássica dos gins, que seria o zimbro. Falando sobre a qualidade do álcool, a gente brinca bastante sobre a frequência que uma pessoa pode ingerir ou consumir, mas tudo depende, obviamente, nossa preocupação é a quantidade, a concentração e até mesmo a qualidade daquilo que estamos ingerindo. Todo álcool ele acaba fazendo mal para as pessoas? A resposta é que, a princípio, sim, mas obviamente tudo depende da quantidade. E alguns álcoois são piores, obviamente, do que os outros. O destilado pode ter uma concentração maior de produtos e subprodutos mais agressivos, e tudo isso muda bastante o metabolismo em nosso organismo. Tem diferença lá na ressaca e na sua metabolização hepática, ou seja, na velocidade que o nosso organismo consegue eliminá-lo. Alguns, obviamente, se impregnam muito mais e outros são mais facilmente utilizados em nosso organismo. Os álcoois envelhecidos são geralmente um pouquinho mais saudáveis do que aqueles recém-saídos do destilador ou produzidos. Então, a gente brinca que neste capítulo a gente não quer fazer uma ofensa a ninguém. Obviamente, existe aquele público mais cult, purista, bebedor, consumidor de single malt, já se ofende até mesmo quando a gente fala de blended Scotch whisky, mas aqui nós estamos trazendo um licor. A gente percebe que quando a gente fala sobre isso em algumas redes sociais, não há uma receptividade por parte do público, mas, meus amigos, nós estamos falando aqui de um licor à base de whisky envelhecido. Eu já passei por essa situação várias vezes, já fui em algumas feiras, principalmente de bebidas artesanais, e acabei comprando ali um licor de frutas que a pessoa fez. E o que tinha de álcool nele? Álcool de cereais não envelhecido, mas, obviamente, um licor montado à base de whisky escocês, com certeza tem uma nobreza bem maior e seria muito mais
superior àqueles que são artesanais e você não sabe nem de onde que saiu o álcool que está ali na composição deles. Vamos então para a degustação em si do Black and White Orange. Justificando sua fase nasal, os aromas dele são aqui muito perto do pé de laranja, como a casca, a flor, a folha, lembrando muito mesmo a folha macerada da laranjeira. E brincando com a safra, seria muito mais ácida e aguada, indo com os aromas muito mais para a casca de laranja Bahia e até mesmo de laranja lima, muito mais maduras. Existe aqui um fundo com as notas maltosas que arremetem ao whisky, até de uma mínima baunilha, carvalho e anis, e a qualidade do álcool base é muito boa. Com 30% de teor alcoólico, esta bebida mista não agride em nada a fase nasal, sem ardência, nem a sensação de volatilidade ou ressecamento das narinas. Percebemos até um bom aveludamento desta base de whisky envelhecido que acalma bastante a percepção alcoólica. Sláinte. Sua fase bucal é bem interessante, com as notas de whisky e malte bem presentes, mas com esses 30% percebemos uma grande sensação de corpo leve e extremamente diluído, principalmente para aqueles que estão acostumados até mesmo com um blended scotch de 40%. Lembrar de novo que na verdade isto é um licor, uma bebida mista, mas temos a presença da madeira e de seus associados com uma percepção de picância e gengibre e sabores mais amargos da casca ou do bagaço da laranja. Alguns sabores florais e um excelente potencial digestivo são visíveis aqui, com a grande salivação e uma acidez boa, que acabam sendo perceptíveis, visíveis e potencializados quando a gente aperta a língua no céu da boca com a bebida. Geram aquela ardência gostosa e ele tem realmente muita leveza e uma oleosidade bem baixa. Vamos então caminhando aqui para a finalização, sendo bastante digestivo, salivante, um aperitivo. E este licor é uma boa pedida para aquelas pessoas que gostam de licores um pouquinho mais aquosos, não gostam tanto daqueles espessos, cremosos ou leitosos. E a gente usou ele também para mixologia. Eu tinha uma prática de fazer uma caipirinha de Cointreau. Obviamente, a gente lembra que caipirinha é um drink brasileiro, obviamente é feito com cachaça, mas aqui a gente brinca com isso. E usando Black and White, 2 limões espremidos, gelo, misturando tudo, ficou muito gostoso. A gente conseguiu até cortar grande parte do açúcar, uma vez que o licor já adoça na medida a brincadeira. Fizemos também uma com lima da Pérsia, que já é levemente mais adocicada, dispensa também o açúcar. Em relação ao custo-benefício, indicamos a compra, pois ele é geralmente encontrado nos mercados na internet com a garrafa abaixo de R$50. Então, meus amigos, agradecemos ao prestígio de vocês e nos acompanhar até aqui e aguardamos vocês nos próximos episódios do Whisky Justificado, com muito whisky de verdade. Um grande abraço do Guga e até os próximos.